audiovisual e a centralidade do humano. O cinema, a sétima arte. Desde os primórdios do cinema mudo até as produções multimilionárias de Hollywood, a humanidade sempre foi o centro da criação. Mas agora, algo está mudando. A inteligência artificial entrou em cena. Será que ela irá transformar o cinema ou substituir quem faz dele o que é? O grande desafio é equilibrar o uso da inteligência artificial sem sufocar a expressão artística humana. A inteligência artificial pode otimizar o processo, mas precisamos definir limites éticos claros, para que ela não se torne dona da narrativa. Então, qual seria o caminho para uma solução ética? A resposta passa pela regulamentação. Legislações específicas para o uso de inteligência artificial no cinema podem garantir que os direitos dos criadores sejam protegidos. Uma proposta é garantir a transparência. Cada vez que uma inteligência artificial for usada, o público deve ser informado. Além disso, garantir que o poder de decisão final sobre qualquer projeto criativo continue nas mãos humanas. A inteligência artificial deve ser uma ferramenta, não um maestro. O que torna o cinema tão poderoso é o toque humano. A empatia, a sensibilidade e a capacidade de contar histórias únicas. A inteligência artificial pode ajudar, mas ela nunca vai sentir o que um diretor sente quando um ator capta a emoção perfeita, ou quando uma câmera captura a luz ideal em uma cena. Manter o ser humano no centro da criação é manter viva a alma do cinema. Uma solução: colaborar com a inteligência artificial para otimizar processos técnicos, mas preservar a autoria criativa exclusivamente humana. O cinema não é só uma sequência de imagens, é uma experiência humana. Agora, pare um segundo e pense. O que seria de um filme sem seus profissionais nos bastidores? Sem os cinegrafistas, editores, roteiristas, e claro, os dubladores? São eles que trazem profundidade, emoção e autenticidade a cada produção. Eles capturam a essência de cada personagem, de cada cena. A inteligência artificial pode até gerar imagens e sons, mas não pode substituir o toque humano. Ela não consegue capturar as nuances de uma performance, o calor de uma dublagem feita com paixão ou a precisão de um corte editado à mão. O impacto da inteligência artificial no setor criativo, especialmente no audiovisual, traz à tona uma comparação fascinante. De um lado, temos as IAs com sua capacidade impressionante de automatizar o processo criativo. Elas geram conteúdo rapidamente em larga escala, criando roteiros, imagens e até vozes, reproduzindo digitalmente performances de atores que já não estão entre nós. Por outro lado, a inteligência artificial ainda enfrenta desafios na profundidade emocional. É aqui que a criatividade humana brilha. Cada filme, cada cena e cada diálogo carrega uma originalidade única, impregnada de experiências humanas que as máquinas simplesmente não conseguem replicar. A emoção genuína e a consciência ética na criação de uma obra são centrais para o impacto que ela terá no público. Enquanto a inteligência artificial pode ser eficiente e tecnicamente inovadora, é a profundidade emocional e a originalidade da criação humana que continua a se destacar. No final, o que mais ressoa com o público são as histórias que carregam o peso de uma experiência autêntica e ética. E assim ficamos com essa reflexão: no cinema, como o conhecemos, continuará a evoluir. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas enquanto o coração humano bater por trás das câmeras, a sétima arte permanecerá fiel ao seu propósito, de contar histórias que tocam nossa alma. A inteligência artificial tem revolucionado o mundo do audiovisual de maneiras que nunca imaginamos. Desde a criação de roteiros até a edição de filmes, a inteligência artificial está se tornando uma ferramenta poderosa nas mãos de cineastas. Mas, ao mesmo tempo, essa evolução traz à tona questões éticas que não podemos ignorar. Vamos olhar para a história do cinema. Desde os primeiros filmes mudos até as produções em 3D de hoje, a tecnologia sempre foi um motor de inovação. No entanto, a introdução da inteligência artificial levanta um dilema: até que ponto devemos permitir que máquinas tomem decisões criativas? A inteligência artificial pode analisar dados e prever tendências, mas será que ela pode capturar a essência da experiência humana? Os desafios éticos são complexos. Um dos principais é a questão da autoria. Se uma inteligência artificial cria um roteiro ou uma cena, quem é o verdadeiro autor?
E o que acontece com os profissionais do audiovisual que podem ser substituídos por algoritmos? É fundamental que encontremos um equilíbrio, onde a tecnologia complementa a criatividade humana, em vez de substituí-la. Soluções éticas estão surgindo. Algumas produções já estão adotando diretrizes que garantem que a inteligência artificial seja usada como uma ferramenta de apoio, e não como um substituto. Isso significa que os cineastas continuam a ter o controle criativo, utilizando a inteligência artificial para otimizar processos, mas sempre com um olhar humano. A criatividade humana é insubstituível. É a capacidade de contar histórias, de evocar emoções e de conectar pessoas que torna o cinema uma forma de arte tão poderosa. Profissionais do audiovisual, como roteiristas, diretores e editores, trazem uma perspectiva única que a inteligência artificial simplesmente não pode replicar. E, apesar dos desafios, há uma mensagem otimista no horizonte. O futuro do cinema pode ser uma colaboração entre humanos e máquinas. Imagine um mundo onde a inteligência artificial ajuda a realizar visões criativas, permitindo que os cineastas se concentrem no que fazem de melhor, contar histórias. A tecnologia pode ser uma aliada, não uma adversária. O cinema sempre foi sobre inovação, e a inteligência artificial é apenas mais uma ferramenta em nosso arsenal. Com ética e criatividade, podemos moldar um futuro onde a arte e a tecnologia coexistem, enriquecendo a experiência cinematográfica para todos. O que nos espera é um novo capítulo na história do cinema, onde a centralidade do humano continua a brilhar, mesmo em meio a inovações tecnológicas.